Olá, estudantes! Esse é mais um vídeo do módulo 5, de sedimentos e rochas sedimentares. Esse vídeo foi feito um pouco aqui dentro do estúdio e um pouco em campo. Por que nós fizemos esse vídeo? Porque eu achei muito importante falar, a partir do momento que nós falamos de sedimentos e rochas sedimentares, falar um pouco sobre os aquíferos. Eu gravei alguns vídeos na Serra da Esperança, ou Escarpa da Esperança, que é o mais correto de se falar, entre a divisa entre Guarapuava e Prudentópolis. Nessa escarpa, você encontra arenitos da formação Botucatu e também encontra rochas efusivas da formação Serra Geral. Aonde eu quero chegar com isso? É nesse local onde existe uma zona de recarga do aquífero Guarani. Um aquífero que é extremamente importante aqui para o país e também para o planeta, assim dizendo, né? Porque a água é muito importante para a humanidade. Nos vídeos que eu vou mostrar a seguir, eu tento demonstrar para vocês como que as rochas sedimentares, elas armazenam a água. Tá? Então você tem uma zona de recarga, que é uma zona de entrada de água, a água entra na rocha, percola pela rocha e fica retida em alguns bolsões na parte subterrânea. Né? Então nós vamos ficar na superfície e embaixo dos nossos pés estão grandes bolsões de água. Mas o aquífero Guarani não é feito somente de rochas sedimentares, ele também possui rochas ígneas. Porém, a forma de transmissão, entrada de água e a transmissão dessa água é feita de um modo um pouco diferente. Por quê? Porque a rocha sedimentar ela tem muitos poros e a água fica concentrada e retida nesses poros. Enquanto que a rocha ígnea, a rocha mais dura, ela tem água concentrada em suas fraturas, em fissuras, trincas nessa rocha. Nos vídeos a seguir, vocês vão ver como acontece dentro das fraturas essa transmissão de água, que ocorre de uma forma livre. Tá? E para exemplificar isso daí, eu mostro uma cachoeira para vocês. E também como ocorre a exfiltração, como está ocorrendo a exfiltração em um corte de estrada feito nos arenitos da formação Botucatu. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre rochas sedimentares. Nós falaremos sobre a sua formação, processo de formação e um pouco das suas estruturas. Para isso, nós viemos aqui na Serra Velha, na Escarpa da Esperança, que é localmente conhecida como Serra da Esperança. Nessa serra, nesse local, afloram arenitos da formação Botucatu. Tá? São os mesmos arenitos que afloram no Salto São Francisco, aquele da aula passada. Hoje nós detalharemos um pouco mais sobre essas rochas e mostraremos para vocês como que elas aparecem nesse local. As rochas sedimentares são rochas que são formadas a partir de um material de rochas pré-existentes. Tá? Um exemplo, o arenito Botucatu. Nós conseguimos perceber claramente que ele se esfacela, né? Que ele é muito friável. Por quê? Porque ele é formado por grãos de rochas que foram quebradas e ficaram em partes muito pequenas, que são as areias. O conjunto, o acúmulo dessas areias, a deposição dessas areias, com o passar do tempo, eles começam a se litificar. Um processo que nós chamamos de diagênese. Então, é o processo que transforma aquele sedimento solto em sedimento solidificado ou arenito. Existem vários graus de litificação. Tem algumas rochas que são muito mais friáveis, são muito mais soltas e algumas acabam ficando um pouco mais firmes, são bem mais duras, tem uma resistência muito maior. O arenito Botucatu tem algumas peculiaridades. Por quê? Eles foram trazidos pelo vento, pela ação do vento. Então, esse vento, na época, quando ele foi depositado, eles indicavam que o período era um período muito mais seco e eles acabaram depositando esse arenito de uma forma que dá para se mostrar
qual era a direção das paleocorrentes. Tanto é que algo que é muito interessante se falar do Arenito Botucatu é que essa deposição mostra como que ele estava estruturado. E essa estrutura nós chamamos de uma estrutura dunar. Tá? Ele tem uma estrutura plano-paralela de deposição e formavam, um acúmulo desses arenitos formavam dunas. Dunas e mais dunas. Tá? Esse arenito hoje, para nós, é muito importante, por quê? Porque nesse arenito ele acumula muita água. Ele tem um acúmulo muito grande de água. E ajuda a formar aquíferos. Tá? O que mais que eu posso falar sobre esse arenito? Esse arenito, ele constitui aquilo que nós vimos na aula passada, o intertrap, né? Ou trap, são os degraus. Então, eles foram depositados. Você tem uma camada de rocha dura, que é o basalto embaixo, rocha ígnea, que foi extrudida, que ele é uma rocha efusiva. Você tem aquela camada de rocha dura, o basalto, e você tem a deposição dele em cima, o arenito. Os ventos trouxeram e depositaram. E após isso daí, veio outra camada de basalto. E assim foram feitas as sequências. Aqui nós estamos em uma cachoeira, aqui na Escarpa da Esperança, um bom exemplo de como funciona um aquífero fraturado. Ora, para eu mostrar um aquífero fraturado por dentro ficaria muito difícil. Então eu peguei esse exemplo dessa cachoeirinhazinha que foi formada, tá? E o que ela está transmitindo? Ela está transmitindo a água de forma livre. Então, dentro de um aquífero fraturado, essa água vai circular também de forma livre. Ela vai se encaixar dentro de falhas que as rochas têm, e nessas falhas ela vai se acumulando e vai circulando. Tem uma transmissão toda livre. É como se fosse aqui, ó. Ela está circulando de forma livre e está escapando para locais onde tem um gradiente hidráulico mais baixo. Então ela começa a seguir a gravidade e assim vai circulando e de forma muito rápida. Da mesma forma que existem os aquíferos fraturados, onde a água é transmitida de forma livre, nós temos também os aquíferos porosos. Só que o modo de transmissão desses aquíferos é um pouco diferente. A água infiltra nas partes mais altas do aquífero e começa a percorrer um caminho descendente até uma área onde ela possa se concentrar. Nesse caso aqui nós temos um corte de estrada, então a gente consegue visualizar bem, nós conseguimos visualizar muito bem como a água infiltrou na rocha e agora começa a sofrer exfiltração. Tá? Esse tipo de aquífero é muito importante, porque em algumas áreas, principalmente de recarga desses aquíferos, a água começa a circular de forma muito lenta por entre a rocha. E isso acaba ajudando que a água tenha uma qualidade um pouco maior. É diferentemente de um aquífero fraturado, onde se você derrubar, jogar, por exemplo, um agrotóxico, ou uma substância que seja nociva à água, né, que possa prejudicar, contaminar a água, o aquífero fraturado ele vai transmitir essa substância de modo livre, de modo muito mais rápido por longas distâncias. No aquífero poroso já é um pouco diferente. A água tem um tempo maior para infiltrar, um tempo maior para percolar dentro da rocha e acaba garantindo uma qualidade um pouquinho maior dessa água, né, que nós podemos extrair para o consumo e tudo mais.